e tem aqui todo o roteiro, que é distribuído, que será distribuído todas as vezes. Então, bom dia a todo mundo que já chegou aí, né? Vamos falar hoje sobre o que eu sugeri como uma experiência para a gente trabalhar. O que eu sugeri foi que fosse distribuída a aula antes, o que aconteceu, para quem quiser assistir, anotar alguma coisa, perguntar, tirar as dúvidas, certo? Fazer isso no dia que eu marcar para a gente ter uma conversa entre todos. A aula vai ser aquela. A aula de hoje é aquela que eu distribuí. A aula está lá, do jeito. Não tira nem põe uma vírgula do que eu iria falar ou falarei aqui, e só reforçarei, logicamente, o que está lá, certo? Do mesmo jeito, a aula tanto faz em termos do que está de conteúdo, eu estar ao vivo como não está, porque colocou, vocês estão assistindo. E eu vou deixar vocês assistirem antes, porque eu acho que é uma boa oportunidade para vocês já terem uma ideia da matéria, quem puder, quem quiser, quiser aprender alguma coisa, já tem essa oportunidade. O que eu quero dizer é isso. E fazer tirar as dúvidas, fazer o debate que vocês quiserem em termos de esclarecimento, de resolução de conflito. Cada um tem aí a sua autonomia de saber o que é que quer aprofundar ou não. Agora, a aula será considerada como aula normal. Tanto é que eu não vou todas as aulas síncronas, não vou estar falando ao vivo. A aula de segunda-feira, por exemplo, vai ser colocada, viu, Tuíla? Você pode colocar hoje a aula de segunda-feira. Aí vocês querendo assistir antes, se quiser, assiste no dia e na hora. Eu não vou, segunda-feira eu não vou atrapalhar ninguém, certo? Vocês vão assistir a aula, se não tiver tempo, não puder, não quiser assistir antes. Na hora da aula, só é ligar a aula e assiste a aula, tá lá como se eu estivesse falando ao vivo, do mesmo jeito, certo? E vou fazer um breve comentário na próxima sexta, para ver o que vocês. E a aula de sexta-feira também já será. Segunda-feira já será colocada, viu, Tuíla? Anota aí. Para segunda-feira já será colocada a aula de sexta-feira. Quem quiser, puder assistir, anotar, dúvida, esclarecimento, não sei, se quiser. Se não quiser, na sexta-feira, eu digo de que se constituiu a aula. Se puder, eu, por exemplo, eu gostaria muito de ter sido premiado na minha vida de ter uma aula antes e o professor, no dia, se oferecer para tirar as dúvidas. A gente pedia, na época, ao professor que ele viesse, pelo menos uma semana antes ou duas da prova, na época se dizia, uma aula extra. A gente pedia e alguns professores se dispunham a dar uma aula extra à noite. Naquela época não tinha curso à noite. Então a gente conseguia abrir uma sala lá para o professor vir dar um resumo, tirar as dúvidas, fazer esclarecimento da matéria. Pois é, agora, diante desse sistema, eu estou vendo que é possível se fazer isso em cada aula de forma antecipada. Imagina, para mim isso é o maior prêmio do mundo, que essa nova situação se apresenta. Primeiro, eu tenho a aula antes. Segundo, eu tenho o dia da aula e o horário para assistir a aula. Terceiro, eu tenho a aula gravada para ver depois, tirar todas as dúvidas, repetir quantas vezes quiser. Minha gente, minhas aulas, modéstia à parte, tem conteúdo, viu, minha gente? Segundo, o que eu vou perguntar na prova é o que está na aula. Por quê? Porque nos livros não tem tudo que eu passo para vocês nas aulas. Tem algumas coisas. Por exemplo, se alguém assistiu essa aula, a aula de hoje já, se alguém já assistiu a aula de hoje, e se não assistiu, assista. Eu dou com relação aos direitos difusos cerca de 9 a 10 características. Vocês vão para qualquer livro, só tem 3 ou 4 características.
Vamos admitir que vocês leiam 5, 6 livros, anote lá 4 ou 5 ou 6 características, só anotar a metade. Só coloco a metade na prova. Só vai ter a metade da nota da questão. Se for para o roteiro, tem a estrutura de todas as características e o conteúdo de cada característica está na aula. Quer dizer, minha gente, isso somente os tempos atuais pode dar, oferecer, oportunizar uma situação dessa. Essa aqui é a realidade. Eu não chego e dou aula e digo, vá para os livros. Não. Eu dou o conteúdo da matéria. Certo? E vocês têm a opção de assistir a aula quantas vezes quiser. E tem a opção de ir para os livros para ver posição, se é a mesma, se não é, tirar o que quiser, olhar conceitos, para ver se o conceito que eu dou bate com o que está lá. E assim por diante, aperfeiçoa, claro, óbvio. Não é que os livros não prestem, nem recomendo livros. Não. Se vocês puderem ler 10 livros de direito coletivo nessa parte, ou aquele ponto, aquela aula em algum livro, ótimo, que beleza. Agora leiam 10 livros e verifique se tem as 10 características que eu dei. Sabe por quê? Porque são 20 anos que eu dou essa matéria e reuni esse material exatamente com leitura de, não foi de 10, 15, 20, 30 livros, não, foi mais de 50 para poder dar, tirar de livros nacionais e estrangeiros esse material que dá uma completude da ideia do assunto. Certo? É para isso só. Eu não quero aqui nem sobrecarregar ninguém, nem quero aqui sobrepor aula. Eu não vou contar aula nenhuma de nada sobrepor, não. Vou contar a minha carga horária normal e dar as aulas o programa é exato, pronto. Nem vou sobrecarregar, nem vou sobrepor aula, nem vou fazer nada, não. Se outros professores fazem, é problema de vocês e dos outros professores, não é nada meu, não. Eu não faço isso. Tá certo? O que eu faço, o que estou querendo e procurando fazer é facilitar, é dar oportunidade, é enriquecer o conhecimento de vocês. É isso. Os outros também faz isso achando que é também. Você diz que não tem tempo, tudo bem. Mas eu não tenho problema, eu não vou estar roubando esse tempo. Eu tenho que roubar o tempo, nós temos um compromisso. Eu tenho um compromisso de dar aula, o conteúdo e completo. Vocês têm um compromisso de estudar pelo menos o que eu dou. Eu acho que é esse mais ou menos o compromisso da universidade. Entendeu? Conteúdo extra, não existe essa história de conteúdo extra. O que existe é o conteúdo da aula, certo? Eu quero enfatizar isso. O que existe é o conteúdo da aula, não existe conteúdo extra, não. Extra aqui, se vocês quiserem contar como extra, é eu chegar e aperfeiçoar o que disse, esclarecer, mostrar, tirar alguma dúvida. Isso é currículo extra? Aula extra? Eu não acho que seja, não. Eu acho que é dentro da aula. Não tem nada de aula extra, nem nada. É do currículo. É o currículo. Não vou fazer nada além do currículo e da aula que eu dou, não. Só se vocês quiserem. Se vocês quiserem até uma aula extra, eu dou no dia que quiserem. Se alguém, um grupo disser, professor, a gente quer uma aula extra, fora a explicação que você dá, fora a aula que distribui, se quiser, eu dou também. Eu dou, porque eu me disponho a passar a informação para as pessoas. Eu estou ensinando por isso. Eu só ensino por isso. Certo? Se eu quisesse, eu poderia já ter me aposentado. Se eu quisesse, quer dizer, mas não, eu gosto, eu acho que eu sei da matéria. E aí eu me sinto muito bem passando informações, passando algum resquício de conhecimento para alguém. Me sinto. Não se sente recebendo, é outro problema. Não é meu. Mas eu me sinto muito bem. E outra coisa, eu aprendo bastante. Principalmente quando vocês questionam, quando vocês perguntam, quando vocês têm dúvida. O enriquecimento ainda é maior. Né? Se é para vocês, para mim é muito mais. Né? Por quê? Porque é aquilo que eu disse: direito é uma ciência de conhecimento. Quanto mais você vê, mais segurança, mais garantia do conhecimento,
estabilidade, amadurecimento do conhecimento? Se tem. E se tem condições de fazer análise crítica, se tem condições de falar, de escrever, de trabalhar, tudo isso, certo, minha gente? Então, olha, fiquem tranquilos que eu não vou passar disso, não, certo? Fiquem tranquilos. Professor, Quero deixar bem clara essa parte, certo? professor, era bom reforçar com eles aquela questão que perguntaram ontem à noite, de que as observações que estão gravadas na aula sobre os pontos da prova valem para eles também? Sim, tudo. É rigor. Eu não estou. Eu tô botando a aula porque eu não mudo ali, ótimo. Uma vírgula. Tudo que tem de observação sobre a prova e o que quiserem mais, pode perguntar. Tudo que tem na aula sobre observação, tudo vale para cá, certo? Inclusive sobre a prova, já que eu já vou falando. Por exemplo, nesse roteiro que distribuí, no próprio roteiro e na aula, né, que corresponde à aula de hoje, tá certo? Apenas vocês têm a oportunidade de, se já tiverem visto, já ter visto antes da hora da aula, e fica ainda aí para depois também, certo? É, reforçar isso, ideias, dúvidas, conceitos, sei lá, alguém pode pegar um outro livro, um autor, olha, o autor disse isso, por que é que há essa diferença? Eu estou aqui para explicar tudo que vocês quiserem, e até para não explicar, quando não souber. Vocês é quem dizem, certo? Pode ficar à vontade, tá bom? Para poder a gente ir aperfeiçoando. Tem alguém aí que está querendo falar, quem é, por favor? Posso começar? Professor, eu queria Pois tirar uma não, dúvida pois não. rapidinho. Ulisses, É, né? Sou eu. Bom Ok, dia. Ulisses. Bom dia. Eu queria saber, por exemplo, algumas pessoas comentaram no grupo do WhatsApp que não teriam tempo de ver boa parte dessas aulas gravadas. Aí eu queria saber se o caso da gente só participar dessas aulas nesse horário aqui, se é suficiente para avaliação ou se o senhor acha insuficiente. Bom, eu acho mais que suficiente, porque toda vida eu dei essas aulas aí para avaliação dos outros também. Eu estou me oferecendo aqui exatamente para tirar alguma dúvida e enriquecer mais vocês. É só isso. As aulas são as aulas. Vocês ainda não entenderam. As aulas são as aulas. Assista a aula para você ver como é a aula. E assista a sequência. Tá? Não é aula chegar solto e jogar um tema, não. É uma sequência das aulas que nós vamos ver. A aula é a aula. É o que eu dei para as outras turmas como suficiente para fazer a avaliação e dar todo o programa. Vamos acompanhar. Não tenham também muita ansiedade agora, antes de vocês sequer ter visto a aula. Eu não criei uma aula, nem uma coisa diferente para dar, não. Eu estou dizendo que eu estou distribuindo a aula no dia anterior. E alguns dias eu nem vou falar nada para vocês assistirem a aula tranquilo, passar o tempo anotando, fazendo o que quiser. Olha aí, é a aula. Com uma vantagem, é que aqui você veja, quando é ao vivo, você tem que fazer a pergunta, às vezes não faz ou não faz a anotação. Lá você tem a vantagem de fazer o quê? Pausar, analisar, fazer a pergunta daquilo que está na dúvida na hora. Eu estou querendo facilitar. Não sei se isso significa que se está sendo compreendido. Não sei. Eu estou querendo facilitar. Será que eu não estou me fazendo entender ainda, não? Prof, Mas não. prof, Mas pode ficar. Diga, Luiz, pode dizer à vontade. eu entendi. Mas é porque minha dúvida era mais no sentido de que, por exemplo, se não tiver como a gente ver essas aulas gravadas e a gente só puder participar desse momento, ou das aulas assíncronas que o senhor passar, por exemplo, que vai ser o caso de segunda-feira, né? Que o senhor disse que ia A deixar a aula aula de para a gente segunda. ver.
É, aí pronto. Se a gente só tiver como vir para a aula e assistir essas aulas nesses casos, é que o senhor não vai dar aula síncrona. É isso que eu queria saber, se é suficiente para avaliação. Muito mais do que suficiente. Agora, no dia que eu marcar para conversar com vocês, é bom, porque a presença vai ser marcada por aí, tá certo? Pelo menos para vocês entrarem aqui e sair depois. Entendeu? A presença eu vou, em princípio, marcar a presença por essas minhas aparições é, é, ao vivo, vamos dizer assim, tá certo? Pelo Professor, menos você comparecer, diga. Alexandre perguntou como é a avaliação. Aí era bom explicar para eles entenderem por que que tem, porque o vídeo ajuda bastante eles. A avaliação, como eu já falei da aula anterior, é um trabalho onde vocês vão, já disse, já fiz. Se vocês assistirem a aula, vocês já vão ver a questão. Quer dizer, eu já estou dizendo, já disse, vou repetir aqui. A questão vai ser sobre o objeto e os sujeitos em termos de teoria geral do processo coletivo. A questão é essa, para vocês terem uma ideia. Estou dando a questão. Vocês estão vendo aí como são as coisas? Eu já estou dando a questão. Vocês nem acreditam, mas é verdade. Também não vocês estão entendendo, não, mas é a questão da prova. E quais são os objetos? Os objetos é exatamente aquilo que eu falei na aula passada, mostrando que uma demanda tem como elemento o sujeito, o objeto e a forma. E como o sujeito e o objeto são os dois elementos mais importantes da demanda, a primeira prova vai ser sobre isso, agora dentro de uma visão de uma teoria geral. Uma visão da teoria geral significa o quê? Aquilo que eu falei exatamente na aula aí. O quê? Comecei a aula explicando para vocês a questão, primeiro, da definição do direito subjetivo. Por que a definição do direito subjetivo? Para mostrar duas coisas. Primeiro, que é o direito subjetivo, objeto do processo individual, certo? Chamado processo, todo processo que vocês estudaram para a defesa de direitos individuais. Segundo, mostrando que o conceito de direito subjetivo não alberga, não compreende, não dá para encampar toda a ideia de direitos coletivos, certo? Por isso que se tem o quê? Depois, trabalha-se o quê? Trabalha-se a classe, trabalha-se uma busca da identificação dos direitos coletivos. Trabalha-se a busca da identificação dos direitos coletivos, mostrando o quê? O que eu mostro? Peguem o roteiro, peguem a aula e vocês vão ver. Mostrando o quê? Mostrando que a doutrina, já na década de 60, 50, 60, especialmente na década de 60, na Itália, França e outros países, mas principalmente na Itália também, ela se preocupou em identificar esses direitos, já se preocupou com essa nova visão de direitos coletivos. E aí mostro que pontuei que alguns autores trabalharam com a ideia de identificar esses direitos, outros autores trabalharam com a ideia de quem seria legitimado numa ação na busca desses direitos, outro autor trabalhou com a ideia de uma espécie de ação para defesa desses direitos. Na aula tem tudo explicado minuciosamente. No roteiro tem a pontuação do que eu fiz na aula. Se vocês pegarem as duas coisas, não é possível que não vão ver. E aí, se vocês não viram, não entenderam, não compreenderam, é o que serve a aula, essa minha vinda presencial. Exatamente explicitar isso. A aula está dizendo tudo, eu quero só apenas explicitar e reforçar aquilo, para vocês terem uma ideia. Aí, em seguida, depois que os autores buscaram essa ideia, houve uma classificação da doutrina em todo o universo, certo? Houve uma classificação da doutrina de que os direitos coletivos se constituem de duas espécies, o difuso e o coletivo. Isso é considerado uma classificação universal doutrinária, certo? E aqui, certo? No Brasil, a classificação veio por força de lei, com o Código do Consumidor em 90, certo? Para classificar os direitos coletivos em três espécies: difuso, coletivo, estrito sensu, individual, homogêneo, conforme está lá no artigo 81, parágrafo 1 do Código do Consumidor. Tudo isso está lá na aula. Estou só resumindo aqui o que está lá, tá certo?
Aí, Professor, em seguida, só para concluir aqui, por favor. Aí, em seguida, eu faço o quê? Depois da classificação. Aí vamos mostrar a característica de cada um desses direitos. E mostramos nessa aula aqui de hoje, certo? As características do direito difuso. Os direitos difusos, que eu mostrei aí 9 ou 10 características, que na lei só se enxerga 2 ou 3 ou 4, que é o que a doutrina sempre trabalha. Por isso que eu digo, na doutrina vocês não vão encontrar. Aí é por isso que a aula é importante, porque na prova eu vou querer os 10, mas não é para mencionar os 10 já estão no roteiro, vocês colocam. É para botar o conteúdo do que eu explico com relação a cada uma dessas características. Pronto, nós temos agora 2 colocações. Parece que é Alexandre. Vamos ver aí quem. Fui Alexandre eu que levantou. lhe interrompi. Desculpa lhe interromper. Não, Mas fica à vontade. é que eu assisti a aula, aí quando foi já para o finalzinho, o senhor começou a falar sobre os direitos individuais homogêneos e eu não entendi se Não. iria ainda, numa outra aula, falar sobre Não, na isso. outra Ou se... aula ainda vai ser explicado. Olha, os direitos individuais homogêneos, para você ter uma ideia, na lei, você vai ver que na lei só tem 2 ou 3 características. Na lei só tem 2 ou 3 características. Sabe quantas características eu passo para vocês nessa aula? 15! Meu 15! Deus. 15 características que precisam estar na prova. Aí vocês vão para a doutrina brasileira. Tem 3 ou 4 características. 5 características no máximo. Se vocês responderem pela doutrina brasileira, só tem 5, é 1/3 do valor da prova. Se vocês responderem pela aula, tem pelo menos a colocação das 15 e a aula está explicando o que é cada um para vocês colocarem também na prova. Tá vendo aí? Tá vendo porque é Então, importante? sim, Mas perfeito. isso Então, tudo eu hoje a explico. gente... Entenda. Se vocês assistirem a aula, isso daqui que eu estou dizendo também eu já disse na aula. Eu estou aqui só reforçando. Então, hoje a gente pode ficar mais nas dúvidas da questão dos direitos difusos e estricto sensu, certo? Esses ainda individuais, mas a gente já vai trabalhar. Não, individual homogêneo vai ser aí, na próxima aula. Na aula de segunda-feira já começa. Tá bom, obrigada. Tá vai bom. ter a sequência. Para quando chegar o período da chamada prova, que é o trabalho, certo? Aí o assunto está completo. Tanto o assunto sobre objeto, quanto o assunto sobre sujeito. E eu vou explicando também essa situação. Tá certo? Parece que tem uma pergunta aí de Alexandre, né? Professor, eu só queria. Bom dia. Bom dia. Eu só queria esclarecer como vai ser as aulas a partir da semana que vem. No caso, vai ser vai ser assíncrona na segunda-feira para a gente poder assistir a aula e aí vai ver a discussão na sexta-feira, né? Não vai haver discussão sobre só a aula de segunda. Eu vou pôr à disposição para alguma dúvida que vocês tiverem e algum esclarecimento da aula de segunda e já de sexta, que a de sexta eu já vou distribuir também. Eu também tenho dúvida. Estão explicando aqui no chat os seus monitores, mas eu não entendi muito bem como vai ser a avaliação, que diz assim, o trabalho consiste numa produção textual. Sim, trabalho de textos para falar a questão. Fale sobre a classificação doutrinária e legal dos direitos coletivos e defina as características, todas as características de cada um deles. Quer mais do que eu diga da pergunta? Não, aí depois, fale sobre a legitimidade do processo coletivo, mostrando a evolução. Tudo isso vai ser aula que vai ter pela frente ainda, mas você já quer a prova, estou passando. Não, eu só tenho dúvida com relação... porque em semestres passados o senhor gostava de fazer fichamentos, se eu não me engano. Não, eu não. Aí, no caso, é o uso do multiprova? Eu também não usei isso, não. Nada disso. Não fiz nada disso. Vocês colocaram aí essas coisas no programa com relação a outros professores. Eu nunca fiz nada do que vocês no programa, não, como é no grupo. Não fiz nada dessas coisas que vocês colocaram no grupo, não. No caso, essas avaliações elas vão ser feitas individualmente, cada um de vocês fazendo o trabalho. E já pode começar até fazer o trabalho assistindo a primeira aula, depois a segunda e assim por diante. Mas vai ser usado multiprova, o questionário do CIGA? Não. Vocês vão fazer a prova e me mandar a prova depois. Envia para o CIGA e para o grupo se quiser. Entendeu ou não? Acho que entendi, professor. Não vou utilizar nada. Vocês vão fazer uma prova e mandar a prova. Pronto.
Professor, a prova tem quantas páginas? Meu amigo, as páginas quem dita é você. Se você puder escrever se você tem capacidade de escrever em 6, 8 páginas, bem, se for só em 10, é em 10, se for em 12, é em 12, se for em 15, é em 15. É para você passar as informações do que eu vou dar. Tá certo? Mais essa informação para vocês. Tá bom? Mais alguma dúvida? Só mais uma, professor. Pois então, não. todas as 3 unidades vão ser nesse modelo, né, de trabalho? Eu possivelmente será. Eu vou começar. A primeira não tem jeito, tem que ser desse jeito, tá certo? Porque é uma parte bem mais teórica. Na segunda, eu posso adicionar aí alguma questão de algum julgado e colocar quais são, por exemplo, modulação de efeitos, quando a gente for ver lá no terceira unidade, uma coisa assim, entendeu? Pode ser, mas a prova vai ser assim. E em todas eu vou explicando, em todas as próprias aulas já está dizendo como é a prova. Todas elas. Certo? As aulas, e eu ainda venho me propor a explicar mais aqui. Certo? Mais alguma outra questão? Oi, professor. Queria só ter uma dúvida em relação à aula. Eu não sei se o senhor ainda vai falar aqui dos direitos coletivos estrito sensu, porque eu fiquei na dúvida em relação à titularidade. Não é que o senhor explicou no vídeo sobre grupo, categoria e classe. Porque eu só fiz começar. Certo? Tudo bem, tá certo, então. Mas é o seguinte, mas eu já vou dizer. Olha, você veja o seguinte, olhe bem quando eu expliquei direitos difusos, eu disse que o direito difuso não tem titularidade. A titularidade é de quem? De toda, não tem titularidade individualizada fracionada, né? A regra é essa. Agora, por quê? Porque a titularidade é de toda a coletividade. Essa diferença aqui vai ser importantíssima, certo? Enquanto nos direitos coletivos, em estrito sensu, a titularidade é a mesma coisa dos direitos difusos. O que é que diferencia? É porque agora lá passa a ter grupo, categoria ou classe. Depois eu vou explicar o grupo, categoria ou classe, tá certo? O que significa cada um. O que é grupo, o que é categoria, o que é classe, tá certo? É exatamente isso mesmo. Pronto, pode ficar despreocupado. E aí sim, depois que vocês assistirem a aula, se tiver alguma coisa faltando, não entendeu, aí, olha, a oportunidade que eu dou é essa, de a gente vir conversar sobre isso. Entendeu? Não, é que eu assisti, mesmo assim, eu não consegui entender muito bem. Por isso porque que não foi. Ali é só a primeira aula, foi só a introdução. Ali tá só ótimo, deu tempo então. ali só deu tempo para ver os direitos difusos, né? Tá certo? Certo. Essas características, como os individuais homogêneos, vai até a terceira aula aí. Entendeu? Essa foi a primeira, no que diz respeito a essas características. Vai até a terceira aula ainda. Certo? Então, vai ter a de segunda e de sexta ainda, que vai falando sobre essas características. Para vocês terem uma ideia como elas são ricas, né? Lógico que são ricas porque é a essência do elemento do processo coletivo. É o objeto. A gente tem que se debruçar bastante sobre ele e deixar sem dúvida, olha aí, como é importante a gente fazer esses encontros. Tá? Por isso eu estou fazendo uma experiência. Se vocês não gostaram, não quiserem, não tem nada não. Eu vou. Aí depois, na segunda, terceira avaliação, eu dou a aula ao vivo toda a vida. Que é a mesma coisa da aula que está gravada. Não muda 1 milímetro. Certo? Não tem problema. Aqui eu não tenho nada fechado, nem tenho nada. Eu estou aberto a atender o que for melhor para vocês. Tá certo? Não tem problema nenhum aqui, não tem negócio de eu chegar e ditar as coisas, não. Não, vamos trabalhando. E na medida que as coisas forem sendo feitas, agora vamos ver como as coisas vão ser feitas, para poder a gente não estar fazendo prejuízo, porque hoje em dia tudo é tudo só no prejuízo das coisas, pré-juízo. A gente faz o prejuízo das coisas sem nem saber o que é. Eu já tenho essa opinião firmada, não sei nem o que é. Isso é que é a desgraça do momento atual. Vamos trabalhando, vamos fazendo a experiência. Quando a gente chegar no final da primeira avaliação, professor, eu não gostei, não. Tá, pronto. Tá certo. Isso é um dado, uma referência que eu estou dando. Infelizmente, hoje a gente faz tudo por prejuízo. Né? Pré-conceito, você já tem um conceito prévio, você já tem um juízo de valor prévio, você já tem uma posição sem saber. Hoje em dia se fala as coisas assim, de forma
estabanada. Né? Nem sequer se fez. Às vezes eu até brinco com as pessoas, até em matéria de comida, você come isso aqui? Não, não gosto não. Você já experimentou? Não, nem experimentei. Nem experimentou, mas não gosto. É brincadeira. Mas assim também está sendo a vida até acadêmica. Mas não tem problema. Se a gente chegar a concluir na primeira avaliação, olha, não saiu bem porque esse método não funcionou. O que é que eu vou tirar? Eu vou tirar as possibilidades de esclarecer. Porque a aula é aquela. Não vai ser diferente. A aula vai ser aquela. E vou tirar a aula. Mas aquela está gravada. Tá certo, vou dar ao vivo. Acabou. A aula vai ser rigorosamente a mesma. Ao vivo. Pronto. Isso daí melhora? Se melhorar, a gente faz dessa outra forma. Porque essas aulas aí que estão postas, por as aulas que eu dei para outra turma, eu me esmerei bem na aula, expliquei o mais possível para poder dizer, porque isso aqui dá uma oportunidade, eu vendo isso de outras turmas, eu já vou trabalhar antecipando a aula. Você já pensou um negócio desse? Isso eu achando o máximo do mundo, porque eu imagino comigo. Eu imagino aquilo que é bom para mim, certo? É claro que eu não tinha nem condições de avaliar quando eu fui aluno numa situação dessa. Mas hoje eu vendo, eu digo, minha Nossa Senhora, já pensou se na vida eu tivesse uma oportunidade dessa? Acho que é uma coisa boa. De eu ter uma aula antes do dia, e ainda no dia assistir, e ficar vendo. Onde é que tem isso? E o professor explicando como é que vai ser a prova o tempo todo. As coisas da vida, né? Mesmo com tudo isso, causa maior resistência, ainda nem sem ninguém nem ver o modelo, ainda ninguém nem sabe se é bom ou ruim. Mas eu espero, não sei, eu vou fazer essa primeira avaliação dessa forma para ver se funciona, tá certo? Vai ter muita coisa, nós temos aí o mês de junho ainda, e julho, talvez, aí um pedaço de julho, para poder chegar à conclusão da primeira prova, viu, minha gente? O material para a primeira prova. É isso que eu quero dizer. Nós temos aí um mês de aula, no mínimo. Nós temos aí no mínimo 20 horas de aula que vai ser compassado. Por isso que eu nem distribuo. Basta a gente ir distribuindo as aulas e os roteiros naquela semana que vai ser a aula. Se alguém quiser, tem lá no site, lá no YouTube. Se alguém... eu estou com tempo, professor, para assistir já 2, 3 aulas essa semana, nesse final de semana. Então, vai lá no YouTube e assiste, não tem problema. Tá certo? Agora, para o compasso do curso, nós vamos distribuindo o roteiro daquela aula e aquela aula ou aquelas aulas sobre aquele assunto. É assim. E vamos no passo a passo, diário, semanal, mensal, até chegar ao final do semestre. Certo? Ainda tem mais alguma dúvida? Vocês anotem também dúvida, anotem qualquer coisa, pode ficar à vontade. E pode também botar no grupo, tá certo? Que aí é bom, olha, eu estou fazendo já as observações que foi para o grupo. Aí, beleza, porque, olha, eu já cheguei, já senti o que vocês já revelaram, que beleza, porque aí eu ia ficar ignorando sem saber nem que era, seria pior, não teria nem falaria. E aí no grupo, beleza, vocês colocam, eu vejo, comento aqui também isso, tá certo? Tá bom? Pronto, quem quiser já assistir a aula, certo? Pode assistir. Segunda-feira segunda-feira não vai ter comentário, tá bom? Vai ter só sexta, para poder vocês terem assistido pelo menos 2 aulas ou 3. Sexta-feira já tem 3 aulas que foram disponibilizadas. Se vocês tiverem assistido pelo menos as 2, porque as 2 já tem, uma de hoje, a de segunda, a de sexta, se vocês quiserem assistir. Segunda-feira a gente já põe, viu, Tuila? Enquanto não terminar
as características dos direitos coletivos, eu não ponho o segundo roteiro. O segundo roteiro só irá quando a gente terminar. Aí, quando for começar, vai começar o assunto sobre sujeitos do processo coletivo. Então, a legitimidade no processo coletivo. Aí a gente põe o roteiro e vai distribuindo também as aulas, que não vai ser numa aula nem duas, 2, 3 aulas ou mais. No mínimo, umas 2 ou 3 aulas. Tá certo? Sobre esse assunto também. Professor, Diga. E a ideia é que no dia da aula síncrona a gente faça um encontro mais rápido, inclusive, né? Para tirar Pode dúvida ser, e exato, dar. hoje é porque tinha essas explicações para dar, tira dúvida, alguma coisa, e a gente faz. Eu digo porque no próprio dia de aula eles teriam já que um horário livre já para ir adiantando, né? Tem. Mesmo no dia que eu faço, a gente tem o mínimo possível. Só vou tomar o tempo todo da aula no dia que eu disser, a aula de hoje vai ser ao vivo, pronto. Aí é aquela aula. Tá certo? Que a gente vai chegar também a esse ponto. Mas eu quero fazer logo a experiência para a gente ver se continua com ela ou não. Tá certo? Bom... Só quanto à chamada que perguntaram, só para esclarecer então, que eu sempre anoto. Todo mundo eu não boto aí, chamada, eu anoto a presença. Mundo, quem veio hoje, está todo mundo presente. Na aula passada já teve, tem a de hoje, a de segunda-feira, tem a de hoje com a de sexta-feira que vem, tá certo? A gente junta e já coloca as presenças das aulas de segunda e de sexta próxima. Ok? Para não... olha, aqui minha finalidade não é causar nem impacto, nem prejuízo, nem sobrecarga, nada. É causar facilitação. Se for facilitar, se não estiver sendo facilitado, aí a gente muda. Pronto. Certo? Não, professor, assim não está. Estou gostando, não. Pronto, vamos para o modelo anterior, porque não houve nenhum problema. Nós tivemos. Quando muda qualquer coisa, aí há um problema. Mas no semestre passado, as aulas foram aquelas que vocês vão assistir também. Eu não dei nem essa oportunidade de falar. Bom, dava dizendo o seguinte: se vocês quiserem uma aula extra, eu dou, mas quem foi que quis? Quem foi que quis? Né? Mas eu estou à disposição aqui. Tá certo? No dia que vocês quiserem, eu estou à disposição. Tá bom? Então, a gente fica por aqui, né, Twila? Segunda-feira, vai ser posto já a aula de segunda. Né? Tem mais alguma pergunta ou observação aí por aí, Twila, no chat? Tem não, professor. Pronto. Então, a gente fica por aqui. E qualquer coisa vai ser avisando também pelo grupo, tá bom? Cuidado que já tem 46 pessoas inscritas na coisa, e hoje aqui só vieram 34 a 36, viu? Essa parte é interessante, porque também tem um compromisso de presença, pelo menos nos dias que eu falo, né? Pelo menos isso, tá certo? Tem essa parte. Ok? Então, bom dia, boa semana, final de semana, nós já estamos na sexta ainda. Bom final de semana, bons estudos, boa aula segunda. Segunda eu já começo dando bom dia também, tudo desejando tudo. Pode ficar despreocupado. Tchau, professor. Bom final de semana a todos. Para vocês todos. Um abraço, felicidade. Tchau, professor. Bom fim de semana. Obrigado para vocês também.